Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui com muita alegria para o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, uma casa tão querida ao nosso coração, para fazer algumas reflexões doutrinárias neste momento em que nós estamos fisicamente separados, porém psiquicamente juntos, como sempre. E hoje nós faremos considerações com respeito ao tema Espiritismo, acolhimento em tempos de isolamento e distanciamento social. Desde já parabenizamos a casa e o convite merecido na figura de nossa querida amiga Iramar pela escolha de um tema tão pertinente. Porque enquanto nós não, pelo menos pelo que dizem as autoridades médicas e sanitárias, nos advertem, para a importância de ter cuidados com a nossa saúde e com a saúde do outro, e daí esta ideia de não aglomerar e de preferir o distanciamento e isolamento social por hora. Enquanto isso, nós podemos acolher de tantos outros modos e acolher corações tão diversos. Então, como que o Espiritismo pode nos ajudar? E como que a gente pode encontrar também esse acolhimento nas mensagens e nos ensinamentos espíritas? Sobre isso que nós vamos conversar um pouco no dia de hoje. Como habitualmente nós fazemos nas nossas preleções doutrinárias virtuais, nós dividimos em alguns momentos, primeiramente uma mensagem edificante, com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente às reflexões que serão, né, transmitidas, depois uma prece de abertura dos nossos trabalhos, como sempre fazemos, a preleção doutrinária propriamente dita e, por fim, mais uma prece de agradecimento. Dito isso, então, nós vamos começar. Escolhemos para a mensagem esta preciosa obra, Messe de Amor, primeira obra psicografada por Divaldo Franco, médium do Espírito Joana de Ângeles, né? Então, vamos pedir aos nossos benfeitores, amigos espirituais, que nos assistem e amparam em todos os nossos momentos, que possamos ler uma mensagem que nos promova conforto, amparo e consolo, especialmente no dia de hoje. Capítulo 26. Não sabes. Censuras a mulher infelicitada que vende o corpo, dominada pela volúpia do gozo. Ignoras, porém, os vínculos da própria insânia e agonia que a amargura colocou sob as tintas que lhe encobrem a face. Atormentada acredita na inexistência de outros recursos para angariar o necessário para a vida honrada e humilde, ou para a manutenção de familiares enfermos que lhe ignoram a desdita. Não podes erguer o dedo acusador em relação aos infelizes que passam. Muitos deles desconhecem o abismo em que jornadeiam, são cegos à luz, tragados que foram pelo infortúnio da invigilância a que se entregaram. Não sabes quanto maltrata e fere a ignorância. A ti a vida tem isentado do cerco dos maus e das ciladas de constantes males. Não podes aquilatar a ardência de uma queimadura sem teres experimentado do corpo o calor do ferro em brasa viva. Distende as mãos piedosas como asas de amor e ergue os que tombaram no charco. Os caídos estão punidos pelas feridas que carregam após a queda. Os vencidos sofrem a posição rente ao solo. Compete àqueles que estão de pé dobrarem-se em socorro para ajudá-los. A luz que viceja a planta não indaga a procedência do espinheiro, nem desdenha o covil dos chacais. Aquece, aclara e prossegue. Não podes prever o teu amanhã. E mesmo que o previsses, a ti compete ajudar por enquanto. Mesmo que nunca venhas a necessitar de duas mãos transformadas em alavancas socorristas, podes e deves distender as tuas, porque a dor dos outros não permitirá, mesmo que o queiras, a propagação dos teus sorrisos. Não há felicidade que se faça completa enquanto o pranto escorre nos olhos alheios rasgados pela aflição. A casa do vizinho é departamento da tua casa,
E o ser que passa humilhado e vencido pelo crivo da tua observação é experiência que não podes desdenhar. Quem ainda não venceu a luta total não sabe até onde irá a resistência pessoal. Recorda que Jesus, em recebendo a doação da pecadora, em perfumado bálsamo, não indagou quanto à procedência da essência, antes redarguiu após ligeiro colóquio: vai, e não tornes a pecar, ensejando de renovação, que se converteu em mensagem viva e atuante para todos nós. Que mensagem! Que mensagem! Especialmente para nós espíritas, que temos o conhecimento do Evangelho de Cristo, que somos aqueles trabalhadores da última hora, né, que estamos propagando por aí e por aqui, por dentro, né, o Consolador prometido. Que mensagem! Indicando que, de fato, a gente não consegue devassar a intimidade do outro, a gente não consegue aferir qual a intenção, quais os bastidores por trás do dito erro, e que muitas vezes, malsinando os outros, a gente se coloca numa posição do não auxílio, como se o outro não merecesse a nossa piedade, a nossa misericórdia, mas talvez o outro esteja exibindo o nosso passado esquecido, ou o nosso futuro, se a gente não cuidar e se a gente não tiver essa atenção de usar da clemência e da dita empatia, de se colocar no lugar dele, nos percebendo também igualmente frágeis. Não sabes quando a gente faz trabalho nas ruas, quantas histórias a gente ouve de pessoas que teriam onde morar, mas muitas vezes por questões íntimas, emocionais, familiares, né, optam em viver na mendicância, a conviver com quem não suportam. É o que Joana nos fala sobre essas resistências pessoais. E o interessante é que quando ela fala sobre a casa do vizinho é departamento da tua casa, não entender como o mal do vizinho eu posso me ocupar, né, na minha boca do mal do vizinho, no sentido do auxílio, né? A casa do vizinho é departamento da tua casa no sentido de que não é alguém longe que eu não preciso me importar. É também o meu irmão, né? Perante o Pai Celestial, perante Deus. E por isso eu também devo olhar, né, para estender as mãos amigas sempre que assim for possível. Que mensagem! Então vamos orar, meus amigos. Senhor Jesus, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor e tua bondade, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz. Inspira-nos no caminho do bem, em especial nesses dias tormentosos e tumultuados que vivemos, a fazer sempre a tua vontade no máximo das nossas possibilidades. Ajuda-nos a nos ater àquilo que é essencial na tua mensagem. Ajuda-nos a interpretá-la com fidelidade e não conforme nossos caprichos. Abençoa todos estes que estão conosco neste momento e os seus familiares. Aplaca todas as nossas dores e nos dá forças para seguir, não obstante as dificuldades. Vem ter conosco, mestre amigo. Que a tua presença esteja sempre entre nós, hoje e pela eternidade. Que assim seja. Então, amigos, vamos lá. Espiritismo, acolhimento em tempos de isolamento e distanciamento social. Para começar, nós poderíamos pensar numa pergunta. Por que o Espiritismo é o consolador prometido? E como nele nós podemos ter o acolhimento necessário
nestes tempos de isolamento e distanciamento social? Bom, nós já estamos há muitos meses de pandemia. O coronavírus é um aguilhão invisível que mostrou que nós não temos o controle de tudo, que recordou que o nosso tempo neste planeta, pelo qual a gente passa, porque nós não somos da Terra, nós passamos pela Terra como escola-hospital para tratar das nossas próprias mazelas, das nossas questões, para ajudar com o nosso progresso moral, intelectual, progresso material do planeta, para que nós possamos ter atenção às experiências e, com base nelas, extrair o aprendizado necessário para que a gente possa passar pela Terra, retornar à Terra, se assim estiver nos desígnios supremos, ou continuar a nossa caminhada ascensional em outros orbes, com os quais nós estejamos sintonizados e que nos ofereçam outras lições que nós precisaremos empreender. Então, este planeta que nos abriga está sendo submetido a uma prova, uma expiação coletiva. E esse flagelo nos acercou a todos. Todos fomos atingidos. Porém, a forma como nós reagimos, pensamos, reflexionamos e nos conduzimos em decorrência da presença deste aguilhão é sumamente particular. Porque, subjetivamente, nós somos diferentes e isso implica que nós temos as nossas crenças, as nossas ideias, as nossas posturas, os nossos comportamentos, os nossos modos de pensar, as nossas convicções. E nós, espíritas, somos animados por um ideal que sempre nos colocou em contato com a imortalidade da alma. A gente ouve sobre isso em palestra, lê sobre isso em livros. Este livro, de que peguei essa mensagem edificante do inicial, é escrito por um espírito imortal. Na verdade, por dois. Um desencarnado, que é Dita, que é o autor, e o encarnado, que é o intermediário, que é o intérprete das ideias do espírito Joana de Ângeles. Então, no espiritismo, a gente tem contato direto com a imortalidade a todo momento. Mas, de certo modo, o coronavírus nos faz uma pergunta, nos traz uma inquietação. Será que a gente já vive conforme a imortalidade? É fato que nós já estamos nessa situação de isolamento e distanciamento que, desde o início, as autoridades médicas e sanitárias apontaram como o único recurso possível e acessível a todos, a fim de que a gente pudesse passar por essa pandemia com uma espécie de mitigação de danos, uma contenção de danos, né? Sem o isolamento e o distanciamento, as repercussões seriam inomináveis, muito piores. E o próprio espírito Bezerra de Menezes, numa comunicação psicofônica, ainda em março de 2020, através do médium Divaldo Franco, alertou-nos numa mensagem preciosa que está disponível na internet, para que nós também ficássemos com a ciência, ou seja, cumpríssemos as orientações médicas e sanitárias. Tanto é que, a exemplo disso, aqui na nossa cidade, em Salvador, a Mansão do Caminho reestruturou todas as suas atividades em decorrência da pandemia, suspendendo os encontros presenciais. Porém, nós, que gostamos de congregar e que tínhamos o hábito de congregar fisicamente, presencialmente nas casas espíritas, muitos que estávamos em tratamentos espirituais, por exemplo, nas casas, que participávamos de cursos e outros eventos nas casas, sentimos falta desse convívio face a face. Até porque grande parte de nós moramos por livre iniciativa ou por força das circunstâncias sozinhos. Então, de certo modo, a convivência no centro é uma espécie de sociabilidade de que nós sentimos muitas saudades.
E à medida que os meses passam, isso fica mais acentuado. E aí, será que o espiritismo dos livros, o espiritismo dos encontros virtuais no Zoom, no Meet da Google, né, as chamadas de vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, as lives pelo Instagram, pelo YouTube, será que essas tecnologias e o uso das tecnologias para esse fim é um dos objetivos preconizados do espiritismo como consolador prometido? Será que isso é capaz de nos acolher devidamente, como nós necessitamos nestes tempos de isolamento e distanciamento social? Muitos de nós tivemos, inclusive, a sensibilidade mais aguçada nesse período de pandemia. Não me refiro nem aos médios ostensivos, para esse fica muito mais patente, né? O intercâmbio dos espíritos. Mas ainda aqueles que não somos médios ostensivos, e eu me incluo, nesse tempo de pandemia nós temos estados mais sensíveis, tanto em relação a oscilações de humor que eram alheias ao nosso modo de ser, né? Tanto uma tristeza repentina, uma melancolia injustificável, né? Os momentos de alegria espontânea são um pouco menos frequentes, mas a tristeza, a tentativa de choro, a ideação negativa, isso de certo modo, o mal-estar injustificável, isso de certo modo tem se tornado um tanto quanto frequente. Os pensamentos, ouvir, perceber presenças, os sonhos, que se assemelham com aquilo que Allan Kardec descreve no capítulo 8º de O Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, têm se tornado um pouco mais frequentes. E talvez isso não seja por acaso. Seja justamente reflexo da lembrança de que nós não estamos mesmo sozinhos. E aí as iniciativas para que nós consigamos nos manter juntos têm se somado de diversas frentes, dentro e fora do espiritismo, para encurtar as barreiras, as distâncias e para tentar conectar corações. Ainda que muitos de nós espíritas tenhamos esfriado um pouco o nosso ânimo, principalmente ao longo do perdurar pandêmico. E para que a gente possa começar a falar sobre isso, eu trouxe aqui o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é muito enfático a dizer que a filosofia moral cristã está calcada no Evangelho de Jesus. E o Espiritismo, por ser o consolador prometido, visa reviver o cristianismo. É o cristianismo redivivo. No primeiro parágrafo da mensagem do prefácio, em que Kardec coloca, insere uma mensagem atribuída ao Espírito de verdade, e a gente vai ter condição de hoje falar um pouco sobre este nome. Logo no prefácio, o Espírito de verdade começa dizendo: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Abrir os olhos aos cegos tem tanto sentido de revelação para as verdades divinas, como Deus veio se revelando ao longo dos tempos às criaturas humanas, primeira revelação pela lei de Moisés, segunda revelação pelo Evangelho de Jesus, terceira revelação pelo Espiritismo, quanto também abrir os olhos aos cegos para fazer o descortinar das nossas ilusões, para que a gente possa colocar os nossos olhos para dentro e se reconhecer egoístas, orgulhosos, melancólicos, ainda duelando, vingativos, rancorosos, para que a gente possa perceber o quanto que ainda carecemos da própria caridade para conosco, o quanto que carecemos de indulgência, o quanto que somos ainda negligentes em relação ao dever que devemos cumprir. Abrir os olhos
significa despertar, despertar para um mundo novo, tanto para o reconhecimento dos nossos equívocos e também das nossas virtudes, quanto o reconhecimento dos potenciais de iluminação que nós temos para fazer um mundo íntimo melhor, em primeiro lugar, e depois construir do lado de fora um mundo melhor. E aqui o Espírito de Verdade fala do que Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, vai definir como Espírito Santo, quando Emmanuel diz que ninguém desconhece e ignora que Espírito Santo é a nomenclatura dos Espíritos do Senhor, ou seja, daquela pleiade de Espíritos que reflete o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua vez reflete o pensamento divino. E aqui o Espírito de Verdade fala algo análogo, que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, ou seja, que são os espíritos que fazem a vontade de Deus, qual o imenso exército, e agora não mais o exército que pega em armas, mas o exército que usa da bondade, que usa da benevolência, que usa da clemência, que usa da piedade, se movimenta ao redor do orbe, ao comando divino, por toda a superfície da Terra. Lembrando que nós estamos envolvidos por essa psicosfera diamantina do Cristo, e que sob o seu influxo, diversos profetas vieram à Terra, como ainda hoje. E profetas aqui, no sentido de representantes dessa mensagem, que é o próprio pensamento de Deus. Como estrelas cadentes, radiosas, ornadas por mirífica luz, vêm descortinar os caminhos à nossa frente e nos mostrar o tanto de trabalho que a gente tem a fazer, nos incentivar com um bom ânimo. Mas ao lado disso, espíritos ainda turbulentos, violentos, belicosos, também têm reencarnado no planeta. Como, aliás, nós também somos, guardadas as devidas proporções. Herdeiros de nós mesmos, nós ainda conservamos crueldade, conservamos ignorância, rudeza, conservamos belicosidade. Porque não fosse isso, a violência do lado de fora não teria a menor ressonância do lado de dentro das criaturas. E a indulgência e o perdão seriam muito mais fáceis de serem praticados. Porém, repetimos, se os Espíritos do Senhor, quais estrelas cadentes, descem dos céus e também estão conosco, quem tem mais ressonância no nosso coração? A quem nós ouvimos? Será que a gente já consegue perceber a presença desses Espíritos do Senhor ao nosso lado? Ou será que as nossas lentes escuras, ainda de cegos, só conseguem perceber o lado ruim, não o lado da fraternidade, o lado da recuperação, o lado da solidariedade, do amor ao próximo, da caridade e da bondade também sendo feito? E aí o Espírito de Verdade continua dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Tudo isso está em processo. O Espírito de Verdade, nessa mensagem que foi publicada lá no século XIX, fala da transição planetária, que não começou agora. Então, nesta época, ele já fala dos tempos que são chegados, em que o mal e o bem, nessa figura dicotômica, precisará conviver para que a nossa capacidade de decisão também precise operar. O que nós escolhemos? Escolhemos perseverar no caminho do erro ou escolhemos um novo caminho? Qual o sentido da vida, do existir, do caminhar? Será que nós estamos também trabalhando para dissipar essas trevas? Ou nós estamos contribuindo para que elas se adensem? É bem verdade que esta recompensa e essa glorificação dos justos não será para agora. Mas todo o terreno tem sido preparado para este grande momento. E nós, quais trabalhadores da última hora, estamos sendo convocados para trabalhar com o Senhor neste momento. E aí o Espírito de Verdade continua.
As grandes vozes do céu ressoam como os sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. É linda essa figura do concerto, porque um concerto é harmônico. Não obstante os diferentes instrumentos, o maestro divino, nessa figura simbólica, o próprio Cristo, é capaz de harmonizar todas as particularidades de nós, criaturas humanas. Instrumentos imperfeitos, mas que podem ser afinados pelo diapasão do Divino Mestre, como diz Emmanuel em uma de suas mensagens na obra Fonte Viva. As vozes dos céus falam, as suas vozes ecoam como sons de trombetas, e elas estão associadas aos cânticos dos anjos, ou seja, em consonância com os propósitos de Deus. E nós que estamos na Terra estamos sendo convidados a pegar os nossos instrumentos, e aí a gente pode pensar em que instrumentos são esses, né? Poxa, eu não sei tocar nada, não sei tocar nem violão, nem uma flauta doce, mas tem outros instrumentos que a gente sabe tocar. Um advogado sabe tocar o instrumento jurídico, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta sabe tocar com a sua teoria a mente humana e buscar o bem-estar possível, não obstante os dilemas e os desafios emocionais e existenciais das criaturas que buscam ali conhecer-se e aplacar a sua angústia. Os engenheiros sabem tocar os instrumentos dos cálculos matemáticos, dos projetos bem elaborados para grandes construções, para utilizar a força para produzir grandes coisas, para produzir cultura, para movimentar a indústria, para produzir bens de consumo. O farmacêutico sabe utilizar dos instrumentos da farmácia química a fim de aplacar a dor e de curar também doenças, ou pelo menos participar desse tratamento. E o médico, que sabe operar o instrumento da sua inteligência para restabelecer a harmonia do corpo humano, agora um corpo físico ligado ao psíquico e o emocional e, por que não, também ao espiritual. Cada um de nós, com as nossas potencialidades, com o dom da oratória, com a paciência, com a candura, com a sociabilidade, com o dom de ensinar e de ouvir, cada um de nós, com o nosso quinhão, com aquilo que nós podemos dar de melhor, estamos sendo convidados para sermos mais uma voz neste concerto e promover o acolhimento, não obstante os tempos de isolamento e distanciamento social. Mas às vezes somos nós que deixamos a nossa enxada ao lado. E essa enxada que não é utilizada para arar o campo enferruja. E quando for soada a hora, que o senhor da vinha vier e perguntar, vier dar o salário pelo nosso serviço e perceber que o serviço não foi feito, quanta vergonha, quanto arrependimento, quanto remorso não tomará conta de nós. E o Espírito da Verdade termina essa mensagem dizendo: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Aqui o Espírito de Verdade repete o Cristo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é não se evadir das condições onde foi colocado, dos postos de serviço onde foi designado atuar. Exatamente como o Espírito Bezerra de Menezes fala nessa mensagem psicofônica, de que nós já citamos. Portanto, meus amigos, nós precisamos entender qual é o nosso papel. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão,
pelo Espírito, Emmanuel, a psicografia de Chico, no prefácio, vai dizer que todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do bem. É importante que a gente pense nisso. Então, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre como fazer tudo isso, eu trouxe umas belíssimas páginas, né? Talvez as mais belas, eu sempre digo isso, acabou caindo num clichê, né? Toda passagem evangélica que eu trago para alguma reflexão doutrinária, eu sempre digo que é a mais bela. Mas porque o Evangelho é o livro mais belo que já li. E é interessante como todas as vezes que a gente lê, sempre tem um sabor mais especial. Porque à medida que a gente vai vivendo e experimentando as provas e os desafios, a gente vai conseguindo devassar no entendimento do evangelho diferente. Por ora, algumas palavras machucam, porque lembram das nossas dores internas. Outras horas servem de consolo, aquele consolo que nos deixa quase em êxtase. O evangelho sempre tem essa beleza para os olhos que sabem ver e apreciar. E aqui eu trago nada menos que o capítulo 14 de João, a despedida de Jesus. Em especial no versículo 15, quando Jesus vai dizer: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco, e em vós será. Aqui Jesus está falando diretamente para os apóstolos. Então, o Espírito da verdade é conhecido dos apóstolos, porque permanece convosco. Parece que Jesus está querendo dizer que os apóstolos conhecem não a personificação do Espírito da verdade, mas a ideia que o anima. Conhece o entendimento, a essência da mensagem, por traduzir a mensagem do próprio Senhor. No meio espírita, a gente tem basicamente 3 posicionamentos sobre quem seria o Espírito de verdade, se for, de fato, a personificação de alguém. Alguns dizem que é o próprio Cristo, outros que seria João Batista e outros que seria um grupo de espíritos elevados atuando sob a direção do Cristo Jesus. Particularmente, eu gosto muito da ideia de que o Espírito da Verdade é uma mensagem que leva um nome que não é personalista, que não nos faz ter acesso a nenhuma biografia em especial, né, de alguma personalidade humana que habitou a Terra. Espírito da Verdade é genérico e, ao mesmo tempo, bastante definido, porque verdade se contrapõe ao erro, ou seja, Espírito da Verdade contraposto ao espírito do erro. Então, o Espírito da Verdade só falará aquilo que reflete a própria mensagem de Deus e, portanto, é um bom representante para o Evangelho Redentor. Então, qualquer um que fale em nome do Espírito da Verdade irá repercutir uma mensagem que tem consonância com a mensagem divina e com o Evangelho Redentor. Por isso eu gosto bastante dessa ideia de que Espírito da Verdade é um grupo de espíritos elevados que fala em nome do Espírito da Verdade, sob a direção do Cristo, sob o influxo do pensamento de Jesus, refletindo, por sua vez, a própria mensagem divina. Então, aqui nesse versículo, a gente tem uma ideia de perenidade. O Espírito da Verdade, como Paráclito, permanecerá conosco para sempre. Ou seja, nós temos sempre a presença deste Evangelho Redentor nas almas imortais daqueles que falam sobre o Evangelho Redentor. E talvez, com o tempo, nós também nos integremos ao Espírito da Verdade, como se fôssemos este coro que vai falando em nome do Evangelho e que vai afinando as ideias em consonância com o Evangelho, a ponto da gente também
lá na frente, ser um desses representantes para falar em nome do Espírito da Verdade. Então, parece bem uma ideia. O termo Paráclito é importante que a gente defina, porque ele apareceu no texto. Ele vem do grego parakletos, que pode significar aquele que consola, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revive, aquele que intercede. Daí a ideia do advogado de defesa como um defensor numa corte. Então parece que dentro desse contexto de Jesus, ele vos dará outro Paráclito para que permaneça conosco, será outro Consolador, outro reanimador que reviverá a mensagem que vocês já conhecem, que eu vos apresentei, no caso do Cristo. Além de o prefácio em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, tem outras mensagens no mesmo livro. Capítulo 6, o Cristo Consolador, Advento do Espírito de Verdade, tem 4 mensagens, 1860, 1861, 1862, 1863. E no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E tem 5, os obreiros do Senhor, uma mensagem de 1862. E todas essas mensagens do Espírito de Verdade, eu trouxe para essa reflexão nossa de hoje, porque elas falam sobre acolhimento. E é interessante porque, inclusive, a lei humana e as diversas iniciativas, né, das políticas de humanização, elas falam também sobre o acolhimento. Por exemplo, o Ministério da Saúde elaborou uma cartilha de política nacional de humanização do SUS, que afirma que acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância da Política Nacional de Humanização do SUS. É uma ferramenta de intervenção na qualificação da escuta, na construção do vínculo, na garantia de acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços, como se fosse uma análise do próprio processo de trabalho de saúde com foco nas relações. Então, é como se o acolhimento presente quebrasse um pouco a distância entre aquele que é atendido e o que atende, levando a reconhecer o que usufrui o usuário dos serviços de saúde como um sujeito, participante, ativo, no seu próprio processo de restabelecimento. Então, veja como essa ideia é interessante, porque essa ideia já é uma ideia espírita, que nós nos curamos de dentro para fora. O próprio Cristo dizia isso. Que queres que eu faça? Ele dizia, que queres que eu faça? Perante cegos, perante paralíticos, perante leprosos, perante doentes físicos. Ora, seria necessário que o Cristo perguntasse o que a pessoa quereria que ele fizesse? O que você acha? Mas é importante porque o Cristo reforça a ideia de que nem todo aquele que padecemos, é sempre bom nos incluir, nem todos aqueles que padecemos queremos nos curar. E ao fazer essa pergunta, ele engaja, ele implica o indivíduo. Não, mas o que queres que eu faça? E aí, embutida nessa questão, tem também a questão, você crês que eu possa te curar? Né? Você realmente busca, né, livrar-se dos sintomas ou uma renovação interior? Essa pergunta é maravilhosa. E veja como isso tem tudo a ver com acolhimento. A gente tem basicamente, em termos de opiniões, 2 tipos de pessoas, os críticos e os céticos. Isso aparece muito em grupos de estudos. O cético, e Kardec, em O que é o Espiritismo, coloca as primeiras mensagens iniciais sobre uma comunicação que ele teve com críticos e céticos. Eu fico impressionado com a paciência de Allan Kardec para responder aquelas cartas, né, inúmeras cartas que ele recebia, sempre com muito cuidado, sem a menor impaciência, né? E aí, o cético é aquele que não entende
porém tem espaço para escutar. É alguém que não tem a mesma convicção que a nossa, porém quer ouvir o que a gente tem a dizer e vai analisar aquilo que a gente disser. Não é garantia que ele vai se converter, o que para a gente está tudo certo, porque no Espiritismo, pelo menos, nós não deveríamos procurar proselitismo, fazer proselitismo, convencer ninguém a nada. E aí Kardec explica que para o cético nós devemos instruir sempre que formos interpelados, portanto. Porém, há um outro tipo de pessoas que são os críticos. O crítico é aquele que tem uma opinião formada e ele não deseja ser convencido. Pelo contrário, quanto mais a gente se mostra inflexível, né, e um tanto quanto refratário, mais ele quer fustigar o nosso juízo, porque ele percebe a nossa irritação, o nosso desagrado, pela tentativa que a gente tem de convencê-lo e a impossibilidade de fazê-lo. Em relação aos críticos, qual era a postura de Kardec? Ouvia, tinha piedade, carinho, respeito, mas deixava cada qual com sua própria convicção. E o trabalho termina aí. Então é importante também, porque em nome do acolhimento, em tempos de isolamento e distanciamento social, nós também vemos ressurgir conflitos. E essas pessoas podem aparecer nos nossos grupos, nas nossas casas, né? Não é que a pessoa só queira bagunçar, ela está em conflito. E às vezes ela gerando conflito do lado de fora, ela acaba dando um sinal de como que ela está desorganizada do lado de dentro. Então, no fundo, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Mas a ajuda e o acolhimento que a gente pode dar não é de tentar convencê-la, dizer que ela precisa abandonar todas as convicções dela e a partir de agora ser uma espírita, né? Padrão codificação kardeciano, para que isso a livre de todos os problemas. Pode ser que não seja a solução para ela. E a gente precisa ter bastante clareza sobre isso. O espiritismo é um dos caminhos. Fora da caridade não há salvação, não fora do espiritismo. Às vezes a gente esquece isso. E aí a gente quer moldar todo mundo à nossa própria imagem, né? Porque deu certo para mim, dará certo para todas as pessoas da humanidade. Não, há diversas religiões. E, inclusive, entre ateus não religiosos e não religiosos, né? Porque também tem não religiosos que não são ateus, a gente vê muita solidariedade e fraternidade sendo feita. Caridade. Tá tudo certo. Né? Então é importante também que a gente entenda que o acolhimento nesses casos é a escuta isenta. A escuta isenta. Respeitar que a pessoa tenha sua convicção, porém, se, por exemplo, ela participa de um grupo de estudos espíritas, ela saiba, olha, o objetivo deste grupo são estudos espíritas. Então aqui a gente vai falar sobre espiritismo. Se te interessam outros temas, talvez seja melhor procurar outros grupos não espíritas em que você possa posicionar-se livremente. Mas aqui, infelizmente, nós temos uma linha a ser seguida, uma essência para ser colocada como diretriz dos nossos trabalhos. E talvez, em certo ponto, isso não se compactue com o seu desejo nesse momento. De uma forma bem tranquila e sem afetação. Né? Embora não seja um desafio fácil. Mas é um desafio que precisa ser enfrentado com serenidade. Uma outra coisa interessante que a gente pensa sobre acolhimento nesses tempos de isolamento e distanciamento social, e é uma discussão que eu pouco vejo em cenários espíritas, é que assim, a gente não pode fechar os nossos olhos para as diversidades das expressões da sexualidade, para a diversidade das expressões de gênero, identidade e expressão de gênero, para além do sexo biológico. Essas pessoas, que são pessoas que estão encarnadas num corpo físico e que não necessariamente estão passando por transtornos, não necessariamente estão em conflitos, são indecisas, porque às vezes a gente tem essa postura de considerar o não normal
E aí, para a nossa sociedade, que é preconceituosa, o normal faz parte de um seleto grupo de pessoas que têm uma determinada orientação sexual e uma determinada identidade de expressão de gênero, esquecendo da multiplicidade e da diversidade de tudo mais. Em nome desse não normal, aí a gente coloca a pessoa numa outra classificação daquilo que foge do que é o normal, do que eu consigo operar. E onde é que fica o acolhimento? Principalmente agora, em tempos de isolamento e distanciamento social, para o diferente do dito normal. É importante a gente pensar sobre isso também. Então, aqui eu estou falando de LGBTQIA+. Essa é uma sigla que é utilizada, e aqui dentro a gente reúne lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, queers, não binários, intersexuais, assexuais, pansexuais. Trocando em miúdos, espíritos imortais, encarnados, como todos nós. Então é importante que nós, como imortalistas, possamos ter essa visão, que independente dessas siglas e da forma de expressão, identidade e orientação sexual, expressão sexual, essas pessoas, né, esses espíritos encarnados, eles têm risco aumentado de suicídio. Não é porque eles têm um conflito por terem essa expressão ou identidade, né? Ou orientação, não. É por causa do preconceito que eu tô falando. Não aceitação, por falta de acolhimento. Então, às vezes, eles não têm acolhimento nas famílias, no cenário cultural onde estão, ouvem falar da proposta espírita de amor, de caridade, né? De fazer o bem ao próximo, da parábola do bom samaritano, da compaixão, do entendimento, a visão de que todos somos espíritos, né? De que nos coloca no mesmo roldão, e vão procurar a casa espírita. Chegando lá, qual é o acolhimento que eles têm? Aqui eu estou falando procurar casa espírita, entenda, nesses tempos de pandemia, não bater na porta lá do centro, mas procurar um WhatsApp, um direct no Instagram para entrar em contato de algum modo. Como é que a gente acolhe? Do mesmo modo que a gente acolhe todo mundo, com naturalidade. Porém, entendendo que por conta do preconceito, como disse, risco aumentado de suicídio, risco elevado de violência, conflito, constrangimento pela não aceitação, muitas vezes, não raro, né? A parte do estigma de diagnóstico, se for o caso de transtorno ou não, de conflito ou não, não é papel da casa espírita. O papel da casa espírita é de entender que é um espírito em provas que tem as suas lutas para além dessas questões. Porém, em algum momento essas questões podem aparecer, porque tem a ver com a experiência. E a gente precisa ter bastante amor no coração para poder acolher tudo isso. E aí, voltando para o discurso de Jesus, lá no capítulo 14 ainda de João, no versículo 18, Jesus nos consola dizendo: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. E aí a Bíblia de Jerusalém coloca um comentário que eu acho assaz interessante. Não se trata mais da volta do Cristo, a parúzia, tal qual era conhecida, mas da presença puramente espiritual do Cristo sabedoria em companhia do Pai. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Nos mortos e os vivos na vinda do Senhor.
Mas agora é a presença constante do Cristo em pensamento, influenciando, magnetizando a psicosfera do orbe terrestre, nos deixando sempre em contato psíquico com ele. E os seus novos intérpretes agora vão ser as almas dos homens que habitaram a terra, os espíritos com o cristianismo redivivo, né? Com o espiritismo codificado, que reproduz, que interpreta, que dá continuidade a toda a filosofia moral do Cristo. E aí, nesse mesmo capítulo de João, continua: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos disse. E aqui a gente tem mais uma característica do Consolador prometido: restauração, né? A Bíblia de Jerusalém diz: apesar das armadilhas do mundo, não é preciso temer, porque o Consolador prometido irá recordar tudo o que disse Jesus. E aí a gente já falou, né, que na nota de rodapé do livro Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel vai dizer: ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião de os espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade, né? E aí Jesus termina o capítulo 14 dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. No nosso mundo a gente tem muitos tipos de paz. A gente tem a paz do êxtase depois do consumo das drogas. A gente tem a paz dos medicamentos psiquiátricos. Aqui eu não faço nenhuma crítica aos medicamentos psiquiátricos dentro de um tratamento específico e bem direcionado, né, pelos médicos e acompanhado pelos médicos terrenos. Muito pelo contrário, esse recurso é importante em não raros casos para a preservação da vida e para que possa restituir no sujeito a vontade de viver e de continuar com as suas experiências na carne. Mas aqui eu estou falando principalmente na automedicação, principalmente de remédios para dormir, né, que não deveriam ser usados sem prescrição, né? A gente tem a paz dos agentes escravocratas. Eu adoro essa expressão de Joana de Ângeles Espírito, né? Esses agentes escravocratas podem ser desde a comida, ao sexo, ao dinheiro, ao poder, à fama, à beleza, né? A própria vaidade humana, que nos deixam escravizados. Algo que poderia ser um instrumento de conforto, de consolo, de progresso moral, que muitas vezes colabora para o nosso desregramento moral. Porém, a paz do Cristo é uma paz do dever bem cumprido, é a paz que reflete essa serenidade íntima. E o Cristo nos adverte: não se perturbe, nem intimide vosso coração. Quando a gente recorda de Estevão, o cristão inesquecível, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, quando é chamado à cena do seu apedrejamento, em que os delegados das sinagogas se apresentam com as suas vestes de púrpura e linho, ornados de ouro e de pedras preciosas, com aquela opulência desprezível. Estevão com as vestes rotas, o rosto inchado, provavelmente de todos os flagelos por tantos meses que estava preso, porém nos olhos indisfarçável serenidade, imperturbável estado de paz interior daquele que soubera, como dizia o Cristo: quem quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É importante a gente lembrar isso em tempos de isolamento e distanciamento social. E aí, minha gente, acolhimento, pelo dicionário, a gente tem que dar acolhida, hospedar, receber, atender, dar ouvidos, aceitar, tomar em consideração. E também a nós mesmos. Aceitar as nossas falhas e também as nossas oportunidades de êxito. Aceitar
todas as nossas pequenas vitórias e também as nossas derrotas, sem nutrir culpa nem arrependimento. Foi aprendizado. E que a gente possa analisar cada uma dessas coisas, dando a elas a sua devida conotação, para que a gente possa aprender com o que a gente fez e também com os erros dos outros, para que a gente não repita velhos equívocos. E fomos para o capítulo 14 de João, agora vamos para o capítulo 15. Tem um versículo do capítulo 15, o 8º, que eu gosto demais também, a verdadeira videira. Meu Pai é glorificado em seu Filho, disse Jesus, quando produzis muito fruto, e então sereis meus discípulos. Fazer sempre o bem. Dar frutos. Tem uma história muito interessante que eu ouvi semana passada, que eu achei bem bacana. Você está caminhando com uma xícara de café na mão, e alguém tomba em você, te dá um trompaço, um empurrão. O que acontece? Parte do café que estava na sua xícara é derramada no chão. Por que isso aconteceu? Alguém pode te perguntar. E talvez você responderia: isso aconteceu porque alguém me empurrou. Resposta errada. Isso aconteceu porque na sua xícara tinha café. Se tivesse chá, seria chá esparramado no chão. Se houvesse água, seria água esparramada no chão, mas era café. E por isso derramou o café. Essa história nos mostra que a vida, as provas, irão nos dar empurrões, irão nos movimentar. Esse aguilhão invisível nos tirou do lugar, do nosso pretenso lugar de conforto. Mas a gente vai derramar na vida, em nós, no outro, no chão, aquilo que a gente carrega dentro. O empurrão, não temos controle sobre ele, é uma decisão do outro. A gente até que pode se proteger, pode andar com todas as nossas defesas bem armadas para impedir que alguém toque em nós. Mas e a convivência? Em algum momento seremos empurrados. Então, o caminho que nos resta é cuidar do interior da nossa xícara, do interior das nossas emoções, do que a gente carrega dentro. Essa é uma história muito bonita, porque repete Jesus. Onde está o teu tesouro? Aí também está o teu coração. Ou ainda, os frutos reconhecereis a árvore pelos seus frutos. Porque uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Quando somos empurrados, ou quando chacoalhamos uma árvore, são os frutos dela que caem. Então, que produzamos, meus amigos, muitos frutos saborosos pelo amor divino. E, já caminhando para o final, gostaria de agradecer penhoradamente a oportunidade. Espero que tenha sido de alguma sorte útil essas reflexões. Espero que em breve nós estejamos juntos naquele salão doutrinário que nos faz tão bem, com a presença desses benfeitores espirituais que tanto nos auxiliam e ajudam nas nossas dificuldades de todos os dias, mas eles não desapareceram. Eles estão e permanecem conosco. Mas em breve retornaremos e poderemos nos congregar de novo. Já caminhando para o final, deixo uma poesia, pelo espírito Alta de Souza, em Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier. O Senhor vem. E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amarguroso turvelinho, traz as sombras da vida à claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua, ressurgindo da treva a cada dia. Muita paz a todos, meus amigos. Vamos orar. Divino amigo e mestre Senhor,
companheiro de todos os nossos momentos. Nós te agradecemos pelo teu amor e tua paz, pelas inspirações amorosas e sábias, pelas bênçãos. E te pedimos neste momento, abençoa todos aqueles que estão conectados em pensamento conosco, que necessitam do conforto e do consolo da tua mensagem, meu Senhor Jesus. Permanece conosco hoje e sempre, e que nós possamos sentir os sublimes desígnios, as irradiações cariciosas que caem do alto, possamos dar proveito e coletar bem no interior do nosso coração. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Que Deus seja sempre louvado. Que assim seja, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.